Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do que aconteceu do ponto de vista económico e político. Como sabe também, semanalmente estão comigo para análise o António Nogueira Leite, o José Filipe Pinto e ainda o Luís Mira Amaral. Mas antes de irmos ao programa desta semana, eu já vou ao menu, deixe-me recordar que o canal e até o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, Prozis, Bluecrow e ainda Brainpower. Neste programa ainda temos a ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? As presidenciais são inevitáveis. Assim como o tema que transitou da semana passada, que foi a questão do acordo comercial entre a Índia e a União Europeia, mas também, inevitável, continua a ser a gestão logística e as ajudas à forma como o país tem de ultrapassar a catástrofe provocada pelo mau tempo. Se tivermos tempo, ainda damos um salto aos Estados Unidos e à Ucrânia. Vamos começar então pelas presidenciais. Filipe Pinto, não houve surpresas. Não houve surpresas e, mais do que isso, os portugueses votaram na manutenção daquilo que se chama o sistema. Nós percebemos claramente que André Ventura não conseguiu lançar a perspectiva de que seria um debate entre o grupo socialista, o espaço socialista e o espaço não socialista. E a partir daí a intempérie acabou por ainda vir a penalizar mais o resultado de André Ventura, porque ele sabe, ele é da área de direito, sabe que as eleições não podem ser adiadas. Sabe que nós já fomos votar em plena pandemia. Mas ele está farto de saber isso. E como sabe, também devia perceber que isso iria colher mal junto do eleitorado. Quais são as grandes... Filipe, o que ele queria era abstenção. O que ele queria, provavelmente, seria a abstenção e mostrar que não estavam reunidas as condições para ir a votos. O que é que acontece? Que lição podemos tirar? Primeiro que tudo, o resultado, ao contrário do que eu ouvi dizer, não é tão penalizador para André Ventura como à primeira vez parecia. E não é tão otimista quanto ele o leu. Vou tentar ser claro. Ele disse que teve uma percentagem maior do que a AD, é verdade, mas a AD concorreu numa eleição em que havia várias forças partidárias. Agora aqui há apenas dois elementos. E havia uma volta, não havia duas. Exatamente. Portanto, ele não pode comparar legislativas com presidenciais e mais a mais também não podia comparar presidenciais de primeira volta com presidenciais de segunda volta. Portanto, ele não é o líder da direita, apesar de ter aumentado o número de votos e ter vindo em crescendo. Há um outro dado importante. Os votos que ele conseguiu recuperar saíram essencialmente da candidatura de Coutinho de Figueiredo. E isto significa o quê? Que é um eleitorado jovem, o que significa que o Chega e a Iniciativa Liberal estão a colher muito junto dos jovens. Houve uma fase em que isso aconteceu com o Bloco de Esquerda e depois com o Livre. Estão praticamente a secar. O que significa que esta juventude portuguesa, os novos eleitores, estão neste momento a virar à direita e a preferir o quê? Os novos partidos e os novos movimentos em que o elemento liberal se torna fundamental. Não se revê na matriz socialista ou marxista, também deixaram de se rever e também não se revêem muito numa matriz conservadora. Estão numa perspectiva mais liberal. Este é um dado para perceber que o Chega vai continuar a ter campo para crescer. Agora, André Ventura disse que tinha condições para liderar uma opção de governo em Portugal. Já está a dar o passo maior do que a perna. Sim. E porquê? Precisamente... Quer dizer, é o objetivo dele. É o objetivo, mas o problema que está é que, tendo margem de progressão, não tem capacidade de coligação. E esse é um dado fundamental. Enquanto o PCP tem capacidade de intimidação e consegue trazer para a rua, através da CGTP, todos os sindicatos e praticamente paralisar Lisboa, o que é que acontece? O Chega não tem capacidade de coligação. O que significa que para formar um governo não é novidade. Isto passa-se com todos os partidos populistas, culturais ou identitários. Um pouco em todo o mundo.
Basta pensarmos como a Marine Le Pen em França, é o melhor exemplo. Sim. E percebemos claramente que o Chega ainda não tem um eleitorado que lhe permita ser uma alternativa de governo. E dificilmente terá, porque terá de ter uma maioria absoluta. Caso contrário, nós percebemos que Geert Wilders ganhou as eleições, tentou uma coligação, o governo caiu. E porquê é que caiu? Precisamente porque o populismo cultural ou identitário dificilmente perde a sua essência. E a sua essência é o voto de protesto, não é o voto construtivo, o voto, portanto, para definir políticas. E um partido, uma vez chegado ao poder, tem de definir políticas. Que ideia é que temos destas eleições? António José Seguro venceu. Também há uma leitura errada dos votos de António José Seguro. Então, António José Seguro foi eleito com o maior número de votos de qualquer presidente. Sim. O problema é que temos de dividir isso pelo número de eleitores. E quando dividimos pelo número de eleitores, percebemos que ele está apenas a meio da tabela. O que significa o quê? Ele foi eleito com mais votos, por exemplo, do que Mário Soares. Mas também havia mais eleitores agora. Neste momento, o número de eleitores é muito superior ao tempo em que Mário Soares foi eleito. Então nós temos, para ser corretos, temos de perceber claramente que ganhou as eleições com muito mérito. Em cada 3 portugueses, 2 votaram nele. Portanto, é um mérito que não se lhe pode retirar, mas a história de que foi o presidente eleito com o maior número de votos é só meia verdade. Porque é o presidente eleito com o maior número de votos, mas não é o presidente eleito, longe disso, com o maior número de votos, tendo em conta o que é o eleitorado, o que é o número de eleitores. E este dado é fundamental. Portanto, nós percebemos que um copo tanto pode estar meio cheio como meio vazio. Sim. E aqui a mesmíssima coisa. Significa que António José Seguro pode cantar a vitória, ganhou, o resultado não deixa margem para dúvidas. André Ventura também ficou satisfeito, mas eu penso que quem ficou verdadeiramente mais satisfeito foi Luís Montenegro. Pois que fica mais sossegado com o Seguro do que... Fica mais sossegado com o Seguro em Belém, apesar de tudo o que seja reformas que nós aqui temos vindo a advogar, vão ficar na gaveta, a grande maioria delas, mas também fica mais satisfeito de André Ventura ter crescido, mas não ao ponto de chegar aos 2 milhões de votos da AD, porque é a mesma história. De facto, André Ventura teve mais percentagem do que a AD, mas teve menos votos. E o mesmo se passa com António José Seguro. António José Seguro teve mais votos do que Mário Soares, por exemplo. E não é apenas Mário Soares. São vários presidentes, são várias campanhas eleitorais para a presidência. Mas não teve na relação, no rácio, com o número de votantes, nem com o número de eleitores. Um dado, só para terminar, um dado também importante. Na situação climática adversa que o país está a viver, a abstenção não foi tão alta quanto eu esperava. O que é bem elucidativo. O que é bem elucidativo que as pessoas, nós dizemos, estão cansadas de eleições. Não. As pessoas têm cada vez mais vontade de mostrar a sua opinião, mesmo que seja de não concordar com nenhum dos candidatos. E por isso o número de votos brancos duplicou. E porquê é que duplica? Precisamente porque houve muita gente, entre os quais eu faço já a minha declaração. Eu também. Votei branco. Em que eu votei em votação antecipada, antes da intempérie, mas é evidente, não me revendo em nenhum dos candidatos, votei branco. Exerci o meu direito e o meu dever, mas não, sei que o voto é secreto, mas eu faço questão de dizer que, uma vez eleito o Presidente, é o Presidente de todos os portugueses, neste momento António José Seguro é o meu Presidente, como se André Ventura tivesse vencido, seria o meu Presidente de todos os portugueses, o que não significa que eu me passe a rever em cada um deles enquanto candidatos. Agora é evidente que faço minhas as palavras de André Ventura. Desejo toda a felicidade a António José Seguro, porque a sorte dele é a sorte do país. O que eu penso é que vai ser uma presidência muito soft. Muito cinzenta, muito cinzenta. Enfim, minha opinião. António, o que é que achaste das presidenciais? Bom, eu revejo-me praticamente em tudo aquilo que disse o Zé Filipe Pinto e devo dizer que, enfim, o resultado não foi surpresa, também obviamente que não houve aqui uma clivagem que André Ventura tentou criar. Eu percebo as razões pelas quais o fez entre socialistas e não socialistas, portanto aquilo foi um pouco votos em Seguro,
votos em Ventura e votos de rejeição de Ventura em Seguro. E, portanto, a grande vantagem, agora não estou a falar do ponto de vista substancial, mas do ponto de vista de posicionamento de Seguro em relação a Ventura, é que Seguro é uma pessoa muito mais neutra, que gera muito menos antipatia e, portanto, numa segunda volta, a rejeição de alguém, há muita gente que vota contra alguém ou que vota para não ter alguém. E, portanto, eu acho que isso é uma parte muito substancial da vitória de António José Seguro, até, aliás, porque os votos do PS, toda a esquerda reduzida a 1/3, ele não teria sido eleito e, sobretudo, não teria esta vitória, que foi uma vitória importante. Enfim, já se disse, enfim, neste caso, como em muitos outros, pode-se albardar o burro à vontade do dono e, portanto, não vou especular só por especular. Vou estar mais preocupado em pensar o que é que o Governo deve fazer, porque o Poder Executivo está no Governo, não está no Poder da Presidência, como nós sabemos. E aqui eu acho que tem havido alguma desplicência. Acho que o Governo, nós vamos nos esquecendo, tem havido eleições para tudo. Houve legislativas 2 vezes, houve autárquicas, agora presidenciais, mas o Governo está em funções, vai fazer 2 anos em breve. E se me perguntarem qual é que é a grande marca deste Governo até agora, eu tenho que pensar um pouco. Portanto, nesse sentido, eu acho que o Governo precisa de foco. Mas, para foco, tem que reconhecer um conjunto de situações que me parece que, se o reconhece, falo apenas para si próprio e não é óbvio que para terceiros, nomeadamente para os portugueses, de que isso seja uma realidade. A primeira tem a ver, a primeira é simples, há pessoas que não podem estar mais no Governo porque são notoriamente incapazes, nos casos, para a função, não estou a dizer que sejam pessoas incapazes em absoluto. da Administração Interna. Mas a Administração Interna é absolutamente, quer dizer, é um caso, eu diria quase de caridade pública levar a senhora para outras funções, porque realmente não tem capacidade. Voltar à professora. Pode, qualquer outra coisa, quer dizer, ou voltar à universidade, não sei, toda a gente me diz, eu não conheço, que a senhora é um gênio. Agora, mas é também invulgarmente incapaz de ser ministra. Sim. E, em concreto, ministra desta pasta. E, portanto, esse é um caso. Há outros casos que o Governo tem de pensar. Mas, dito isto, é preciso o seguinte. Eu sei que é difícil governar em minoria e, portanto, algumas das coisas que são anunciadas demoram muito tempo até materializar-se, porque depois têm que ser consensualizadas no Parlamento com alguém que permita ter uma maioria, até depois andarem para a frente. Sim. É a primeira. Mas não é a única. Sim, não é a única. Portanto, há aqui vários aspectos em que o Governo tem que se concentrar. Depois há um aspecto muito importante que nós nunca relevamos e que afeta os governos há muito tempo, mas afeta muito mais depois desta passagem, deste verdadeiro rio atmosférico que foi a passagem dos 9, 10 anos de Costa pela governação, que é o deslaçamento da administração pública. A administração pública não reage. Funciona pior do que funcionou no passado, em muitas áreas. Isto não tem nada a ver com a capacidade das pessoas, com a sua qualificação, tem a ver com o facto de que não reage. Por exemplo, enfim, não quero aborrecer ninguém, até porque agora vivemos, enfim, como Portugal é um país pequeno, os ministros são sempre, muitas vezes, são relacionados com pessoas muito importantes e, portanto, é preciso ter um cuidado redobrado, porque só são filhos, ou primos, ou sobrinhos, e uma pessoa diz qualquer coisa e, de repente, tem uma multidão a cobrar, não é? Que é uma coisa que se está a acentuar e que é sinónimo também de decadência do regime, porque este afunilamento nos familiares e nos amigos era uma coisa que não se via nos anos 80 ou até nos anos 90. Depois foi-se vendo e agora é PSD, PS, todo lado, não é? Até nos Chega, em todo lado. Portanto, o que é que acontece? A administração pública não funciona. Eu não quero também, enfim,
criticar o ministro e a sua equipa, mas está a demorar muito tempo a perceber-se o que é que vai ser a reforma da administração pública, não em termos de coisas que não são reforma nenhuma, mas que são importantes, que também se faça, porque, como por exemplo, esta história de um portal ou de uma plataforma para empresas, uma interface mais fácil, mas o problema é o funcionamento da administração pública e, portanto, como nós dizíamos, era a atuação matricial da reforma do Estado com os ministros setoriais. E aí eu acho que o Estado não está a funcionar melhor em nenhum lado. Em alguns lados também não está a funcionar pior, mas chegou a um nível tão baixo, com a falta de investimento público, que continua, apesar do PRR ter sido muito direcionado para o Estado, continua a haver falta de investimento público, porque a política financeira do atual governo é muito parecida com a política financeira dos governos de Costa, que é basicamente equilíbrios por via do aumento dos impostos. Aumenta as despesas, tens que aumentar a despesa continua a não, mas a variável do ajustamento continua a ser o investimento, porque o investimento continua baixíssimo. Portanto, a receita de Centeno fez escola. E provavelmente, António, tentando antecipar o que vai acontecer nos próximos anos, é que vamos ter uma repetição disso. Como estamos a aumentar muito a despesa e agora temos este problema das catástrofes, tu não vais ter alternativa em continuar a subir desmesuradamente impostos, não vais ter que cortar Não, duas coisas más. É que vais pondo mais impostos sobre as pessoas e, por outro lado, vais fazendo uma outra coisa que é bastante aborrecida, que é o Estado está altamente descapitalizado e a tua variável de ajustamento é o investimento público. Portanto, é aí que tu cortas, não é no resto. Portanto, não muda a política do Costa e do CDS. Sim. Depois, portanto, o Governo tem que se concentrar, tem que mostrar alguma coisa que dê resultado na vida das pessoas. Sim. E tem que ir para além do digital, não é? E isto não é, obviamente, uma responsabilidade do Ministro da Reforma do Estado, é uma responsabilidade do Governo como um todo. Mesmo nesse tipo de reforma, onde ele tem que trabalhar em conjunto e, portanto, a responsabilidade não pode ser assacada a um Ministro. Depois, há aqui este aspecto da renovação da governação é muito importante porque há dois aspectos que politicamente, eu não sou analista político, mas também tenho as minhas veleidades, como toda a gente, desde que, enfim, também estou muito mais liberto desde que vi pessoas sem nenhuma qualificação como comentadores residentes, não é? Portanto, isso também é verdade. E, portanto, às vezes vou um bocadinho para fora da minha área de conforto. Mas há aqui dois aspectos que me parece que são de senso comum, não são da análise política, que são importantes. Primeiro o Governo, se não der resultados, há pessoas que começam a cansar-se do Governo. E, por outro lado, a rejeição à esquerda, que resultou da incapacidade de Costa, apesar de todo o estrondo e de todo o apoio que tinha na comunicação social, resultar em melhorias das vidas das pessoas, isso vai-se desgastando. E, portanto, há dois efeitos que convergem num só. Aquela ideia de que Portugal virou toda à direita é em parte, certamente, e aqui não há forma de o provar ou de o infirmar, também um grande desgaste com aquilo que foi o governo da Geringonça e o governo do Costa após Geringonça. Ora, isso vai-se perdendo no tempo. E, portanto, reparem que sobre Sócrates, a maior parte das pessoas, o que eu ouço dizer hoje, pessoas à direita, é pena ele ser como era, portanto, os casos lamentáveis que estão na Justiça, porque no início ele reformou. As pessoas depois já descontam todos os outros disparates que ele fez. E, portanto, a memória é muito seletiva e, sobretudo, a memória coletiva é muito seletiva porque é muito manipulável. Portanto, aqui eu acho que o Governo vai perder o estado de graça porque os efeitos de rejeição ao passado e de expectativa vão se erudindo sem resposta. Mas isso é muito um espaço fantástico para o Chega. Claro. E não só. Porque não podemos dizer, porque o problema do Chega é o seguinte: o Chega, não estou a dizer que não continua a ganhar. Portugal pode ser um país, da mesma maneira como em 2015 os portugueses davam entrevistas ao político, os opinadores e os cientistas políticos a dizer que Portugal era um caso único, não tinha extrema-direita, agora tem uma extrema-direita em grande crescimento e pujante, até por comparação com os outros países europeus. O que é que se passa nos outros países europeus? É que não se vai lá só com voto de protesto. Vai-se lá também com soluções. E o nativismo, o nacionalismo, as políticas identitárias não chegam para tudo.
E o que tem acontecido é que para ir para pessoas do centro, para que o Chega possa chegar a pessoas que racionalmente votem no Chega, para além de quererem fazer uma experiência ou de estarem fartos ou de estarem zangados, pois há os que votam sempre, porque aquelas políticas para eles são o alfa e o ômega da sua decisão. Mas para essas outras pessoas que o Chega teria de captar, tem que começar a ter políticas que façam sentido. E não as tem. Até porque é impossível dizer que se é contra a estatização e a criação de oportunidades de corrupção e depois todas as suas soluções de política económica sejam gastar mais. Sim. E ter jovens do Chega a dizerem, por exemplo, que isto resolve-se quando os velhos morrerem. E depois ter André Ventura sempre querendo aumentar as pensões, quando Marcos Mendes tinha esse instinto natural nele de estar sempre a dizer que era preciso, disse isso 500 vezes na televisão, aumentar as pensões, André Ventura cobria e falava do mesmo. Portanto, isso é um óbice à passagem para uma maioria absoluta. A não ser que, enfim, que se consiga fazer a quadratura desse círculo, que não é propriamente uma quadratura, sim, isso é possível, mas não se pode agradar ao mesmo tempo àqueles que querem um país reformado e em crescimento e àqueles que querem mais do mesmo, mas com a vingança naqueles que os prejudicaram. Portanto, isso só para terminar, portanto, a esquerda pode crescer. Há uma coisa que eu tenho dúvidas e, portanto, não vou dar uma resposta, vou só lançar o problema, porque eu tenho muitas dúvidas. Eu não gosto de pactos de regime. Embora eu acho que seja muito difícil reformar o SNS, que é um caso importante. Eu já nem falo das políticas de habitação, que é uma questão essencial, mas que também não noto neste governo muita coisa, mas depois a administração pública, os senhores autarcas, parece que o problema não é deles, em muitos dos casos, Lisboa é uma exceção, mas o Porto já veio dizer que afinal não, portanto, isto não, e é um problema social que não vai desaparecer e que a certa altura pode explodir em qualquer coisa mais difícil de controlar. Mas agora, voltando a este aspecto que eu acho que é importante do SNS. Quer dizer, o SNS é muito difícil por várias razões. O problema é essencialmente um problema de gestão. Mas é um problema de gestão com os que lá estão. Claro. É uma coisa que é muito típica de certas profissões, porque não existem todas. É o conjunto de... Enfim, de alguma forma, o SNS está muito privatizado pelos que lá estão. Parafraseando o Joaquim Aguiar de há 30 anos atrás, que me dizia sempre muito, você quer privatizar, mas o Estado já está privatizado pelos que lá estão. Cautela que esses não vão querer os outros. Esses já mandam e aquilo já é deles. Bem pensado. Lembro-me bem das coisas que eu retenho mais profundamente do que dizia o Joaquim Aguiar e na qual a experiência de vida só me veio dar-lhe razão. E aqui, eu não sei se aqui não vale a pena o Governo aproveitar alguma mão que se lhe quer dar para externalizar parte da culpa, porque é impossível, com tanto avental, com tanto interesse económico, com tanto médico, com tantas plataformas, com tanta influência partidária, alguém resolver de facto o problema, exceto numa situação de quase estado de exceção, como foi o caso da Troika, e mesmo assim melhorou-se muita coisa, mas não se resolveu o essencial do problema. Portanto, aí, havendo mais gente interessada em chegar a um consenso, se esse consenso for produtivo, porque não também tentá-lo? E aqui, no caso do Presidente, eu acho que isto agora é uma questão de avaliação pessoal. Se quem tiver influência sobre o PS e o Presidente for alguém como o Adalberto, eu tenho... o Álvaro Beleza. Não, eu confio muito mais no Adalberto. Mas o Álvaro Beleza também é influente. Pois é, mas é diferente, porque o Álvaro Beleza a mim já não me dá a mesma segurança que me dá o Adalberto Campos Fernandes. Mas isso é uma avaliação pessoal. E que até pode ser injusta, mas Ele teve é aqui que em eu entrevista tenho. há poucas semanas. E eu confio bastante no Adalberto Campos Fernandes, que é uma pessoa com pensamento, tentou fazer Percebe muita coisa no sentido sério. correto. Percebe daquilo e é sério. E é uma pessoa séria e percebe do assunto. E depois tem uma grande vantagem, que é não anda a dizer que é sério, porque os que andam a dizer que é sérios, como algumas das comparações, são aqueles que me deixam de pé atrás. Portanto, pode ser que aí haja algum... Mas se for para fazer alguma coisa. Sim. Porque já se percebeu que o PSD...
não tem protagonistas e o PS também não tem Não para tem resolver os o dois. problema. Mas isso é que me preocupa, António, é que cheira-me que os dois partidos já não são reformistas e o Presidente não é reformista. Portanto, Mas o Chega vamos tem ter alguma país... solução para o SNS? Pois é, pá, não. Mas o problema é que não temos... E a Iniciativa Liberal tem generalidades Pois, já lá sobre está. um sistema Ora bem. e uma... Portanto, eu suspeito é que nós vamos ficar sem Não, reformas. mas o problema é que uma isto, suspeita só para pessoal. terminar, isto faz-me lembrar aquelas situações quando é que há 30 anos, colegas meus que já estão jubilados, não vou dizer os nomes, diziam que a única solução para o Ministério da Educação era fechá-lo e abrir outro ao lado. Aqui também não se podemos fazer isso, mas há um problema muito grande de incapacidade de gestão, de pessoas cheias de vícios. A maioria dos médicos não são do PCP. Mas quem fala pelo Serviço Nacional de Saúde para os nossos jornalistas é uma delegada do Exatamente. PCP que diz que é Joana médica. Borgalissá, Exatamente, Bloco de que é Esquerda, médica. pior. Que é uma pessoa que é uma pura agente política. É o Mário Nogueira da Saúde. É o Mário Nogueira da Saúde. Mário Nogueira da Saúde. E, portanto, que é quem os jornalistas vão apontar. Há um problema na saúde, até há problemas que não têm nada a ver com relações laborais, é logo ela. Até os meios de comunicação social mais direita, a primeira pessoa que Eu estou recorrem é convencido ela. que se houvesse uma outra pandemia, seria o Ministro e ela. Porque os jornalistas acreditam e gostam é dela. E portanto, dela ou dele, se passar dela para ele, será a mesma coisa. É preciso é que tenha aquela origem e aquela postura. Portanto, aqui eu acho que é uma das áreas onde se calhar o PSD tinha que refletir um bocadinho. Por outro lado, no PSD, eu também conheço muita gente que é médica ou que está relacionada com a área e que é demasiadamente arraigada ao seu interesse particular para poder formular e executar uma política de Estado. E eu acho que esse é o grande problema da saúde. É que, com honrosas exceções, a maior parte das pessoas tem demasiadamente coisas... Tem demasiados interesses para se resolver Luís, o problema. qual foi a sua leitura das presidenciais? Bom, eu subscrevo aquilo que foi dito pelos dois e também estou preocupado com o estado do governo e o impasse estratégico em que estamos, mas deixem-me primeiro felicitar o António José Seguro pela sua vitória, que eu diria que teve alguma paciência no início com o Jorge Sampaio, porque se propôs sem o apoio do partido, só que no Jorge Sampaio teve imediatamente o apoio toda à esquerda e do partido, e ele não, só mais tarde. Dá aqui uma nuance, uma diferença entre António José Seguro e Jorge Sampaio. Depois dizer-vos que... Luís, desculpe, e até de posicionamento dentro dos socialistas. O António José Seguro parece um presidente muito mais moderado do que o Jorge Sampaio, que se viu claramente. Sim. Aquilo é o povo de esquerda e não é mais, é só aquilo. Isso viu-se claramente. Só que aí o Jorge Sampaio teve sorte porque apanhou um professor Cavaco Silva que tinha feito uma má gestão da situação anteriormente e, portanto, ele ganhou-se. Se o professor Cavaco Silva tem feito outra gestão talvez... Sabes que o Joaquim Aguiar dizia muitas vezes, Luís, que o Cavaco tinha mesmo a hipótese de ter ganho as presidenciais. Podia, também a minha hipótese. Eu estava no governo, apreciei o que se passou, portanto, o professor Cavaco Silva aqui não foi muito feliz nesta fase final da sua gestão, mas deixem-me chamar a atenção. Daqueles que não votaram no Seguro e no Ventura da primeira parte, são 44,4%, dá 2.559.000 votos. Desses, além das abstenções de votos brancos, Ventura apenas apanhou 402.000 votos e, pelos números que tenho, o Seguro apanhou 1.727.000 votos. Portanto, há uma grande diferença entre Seguro e Ventura. Aliás, devo dizer, também tinha a ideia que a ida às urnas de muita gente foi para evitarem a Ventura. Foi um voto de rejeição de Ventura que mobilizou também muita gente e que diminuiu a abstenção. Depois chamaram-se de uma coisa que o Pedro Magalhães disse na SIC e o José Filipe já aqui referiu, é que foi o eleitorado de Coutrin. Os votos que foram para a Ventura foram basicamente o eleitorado de Coutrin. O que me permite fazer a seguinte análise. Aqueles que da primeira volta votaram Coutrin e Ventura são aqueles que estavam mais descontentes com o sistema. Só que os que votaram Coutrin, numa perspectiva mais liberal e mais seleta, dos que votaram a Ventura, numa narrativa mais iliberal e mais à bruta, se puder assim dizer. E outra coisa que Ventura não tem razão, como o José Filipe sublinhou, é que não se pode comparar o resultado de uma presidencial, sobretudo na segunda volta, com o resultado de uma legislativa em que os votos estão fragmentados entre várias opções. Não é possível, mas mesmo na lógica do Ventura, a AD teve 2 milhões de votos nas legislativas e ele não teve
teve só 1.700.000 e tal votos. Portanto, o que é que isto mostra? Embora percentualmente, como o José Filipe já sublinhou, Ventura não pode dizer que teve mais votos que o Montenegro. E, portanto, não pode aparecer, já como ele queria, a dizer que é o líder da direita. E aqui sublinho um aspecto que o Diogo Pacheco de Amorim disse, que é o ideólogo do Chega. Ele reconheceu que o Chega, para chegar ao poder, só tinha duas hipóteses. Ou uma maioria absoluta, o que acho muito difícil, porque acho que Ventura, até por aquilo que o António já disse, vai ser difícil captar toda uma faixa liberal, porque a sua política económica não é famosa, e só o voto dos descontentes não chega para isto. Portanto, ou Chega tinha maioria absoluta, ou tinha que fazer um acordo com o PSD. Só que não vejo com o PSD de Montenegro que ele possa fazer esse acordo. Do governo, talvez com o PSD de Passos Coelho fosse possível, mas com o PSD de Montenegro não é possível. Portanto, eu acho que o Chega, apesar de Ventura reclamar que é o líder da direita e teve o resultado que não parece mau, eu acho que o Chega indicia alguma estagnação e há uma dificuldade de ultrapassar isto. Mas isso era um dos pontos que eu queria colocar às vossas excelências hoje. Luís, eles estão numa encruzilhada. Estão numa encruzilhada neste momento. O que é que vão fazer? É que eles estão numa encruzilhada. Sim, vão manter a radicalização ou vão tornar aquilo um bocado mais palatável? Qual é a sua opinião? Quando está nesta encruzilhada, se vai para um dos lados, desguarnece o outro. É sempre assim. Portanto, se eles vão para uma situação mais moderada, podem ter mais alguns votos, mas também perdem aquele efeito de radicalização. Portanto, não sei qual vai ser a solução. Não acredito que ele vá para a fase moderada, porque o instinto é sempre... É a essência. A essência da pessoa. O Chega, em termos geográficos, o Chega para ir para uma fase mais moderada para ganhar o Norte, que é efetivamente conservador. Sim. E mais liberal. Até porque as pessoas são menos dependentes. O Norte e o Centro desguarnece o Sul. Sim. E eu não vejo... Até geograficamente, porque são populações diferentes. Portanto, ele tem que fazer uma coligação diferentes. no futuro? No futuro, se o PSD quisermos, eu acho que o PSD de Montenegro não vai fazer coligação do governo, vai querer os acordos que tem feito até agora, que aliás acordos pontuais, depois a esquerda fica escamada e cai o carro metendado, mas lembro que quando é preciso o PS também tranquilamente vota na AR com o Chega, não se esqueçam disso, coisa que os comentadores habituais depois esquecem-se. Portanto, eu acho que... Aliás, no início do governo, a grande coligação era Chega-PS. A coligação ex post, na prática. Eu acho que o Chega está numa encruzilhada e o programa e aquelas medidas estatistas que eles anunciam não são de modo a captar um eleitorado de direita liberal. Portanto, eu acho que há aqui um impasse do Chega. Aquilo não me convence. O resultado aparentemente é bom, mas o resultado a mim também mostra o impasse estratégico do Chega e a dificuldade de ir mais além do que temos. Portanto, e agora não vejo que seja essa ameaça a curto prazo ao governo. O Seguro não vai fazê-lo na sua primeiro mandato, como todos os presidentes não fizeram, e o Seguro tem aqui que ter um cuidado. Não foi só o povo de esquerda que o elegeu. Há toda uma área do centro de direita liberal que o elegeu. E, portanto, se o Seguro não se portasse bem, se a direita tivesse juízo na próxima, podia arranjar um candidato que o pusesse em causa. A tradição até agora tem sido sempre quem ganha fazer segundo mandato. Só que desta vez ganhou com um peso do centro de direita liberal muito grande. E, portanto, ao suporte, e acho que ele se vai portar bem no primeiro mandato, porque se não se portasse, eu acho que podia ser, se a direita tivesse juízo, o PSD, e não avançasse logo à partida, como fez agora, tem que ter um candidato meu. Se estivesse disposto a negociar uma plataforma eleitoral com um candidato mais abrangente, o Seguro daqui a 5 anos não se portasse bem, a meu ver, não é ali que ganhasse as novas eleições. Mas eu acho que ele vai se portar bem, portanto a ameaça não vem do Seguro. Eu acho que o Chega não vai ser capaz de ultrapassar muito o estado em que está e, portanto, isto vai depender só do governo e o governo, como o António já disse, mostra alguns problemas complicados e, sobretudo, um impasse reformista que não descola. Vê-se, por exemplo, na reforma, o Ministro da Reforma do Estado. É difícil ainda ver-se, e já passaram 2 anos, o que é que de substancial foi feito. Quick wins que eu aqui tinha recomendado para mostrar logo serviço também não foram feitos. Lembra-se que eu no início chamei a atenção aqui das estratégias quick wins que eu aprendi com os consultores, que é aquela estratégia que permite que a gente, quando quer mudar um grande sistema, começa logo a sinais que há uma coisa que vai mudar e o pessoal começa a perceber que isto vai ser diferente do que foi até aqui, ou nada disso ainda se passou. E, portanto, mas nós somos do tempo em que as pessoas iam para o governo como ministros e não queriam ser populares. As pessoas queriam executar funções.
Pelo menos as pessoas tinham passado profissional, como no seu caso, outros. Pois, eu tenho... E agora as pessoas querem continuar populares. Portanto, muitos desses quick wins implicam decisões difíceis. Sacrifícios. Pois, sim. eu, como Ministro do Trabalho... É muito mais fácil fazer um grande portal, não é? Claro. Eu, como Ministro do Trabalho, fazia uma coisa, já o disse aqui, ia todos de manhã, lia o diário, que era o órgão do PCP. Se o diário não me criticava, eu pensava, não fiz nada ontem, de jeito. Tinha este estado de espírito. Tinha este estado de espírito de ir à luta para mudar Essa é o país. boa, essa é boa. Eu fiz isto. Eu tinha este estado de espírito de ir à luta para mudar o país. Mas agora, é que agora os ministros têm redes sociais, têm muita Pois, é coisa. chato. Portanto, eles estão sempre, querem ser amados. Concurso de misses. Nós vivemos num mundo de pequenos Marcelos. Mas há Portanto, políticos todos que com não têm- necessidade de acho que ser não têm amados. só E uma imprensa, pessoa, eles quando tem próprios necessidade de gerem a ser rede amada, não social, faz não é? nada em política. Exatamente. Não é? A maioria dos nossos ministros não precisava ter assessores. E porquê? Por simples razão de que eles querem o protagonismo todo para Eles é que gerem a rede social. E gera claramente a rede social. exatamente. Há aí outro problema. Às grande vezes corre nisto. mal, como se o com leite ao mar. Sim, Ministro sim, é bastante aquele mal que mesmo. serve. E nós estamos a perceber que hoje o ministro é aquele que se serve. Para quê? Para promover a sua imagem, para ser popular. Há aí um dado importante com o Chega que tem a ver, temos de olhar para o Chega como olhamos para todos os partidos populistas, culturais ou identitários, principalmente na Europa. O Chega vai ter de fazer, e já tentou, aquilo que se chama desdiabolizar a imagem. O que é que significa? É passar da fase antissistema para uma fase em que a ala mais radical já está perfeitamente convencida, já não precisamos de falar para eles, apesar acenamos-lhe de vez em quando com as bandeiras, mas depois temos de começar a deixar a fase de diagnóstico, de denúncia e passar à fase que o António disse, a fase da construção, Mas o da Filipe diz proposta. que já começou a fazer isso? O Chega não começou a fazer isso. Significa o quê? O Chega ainda está na postura antissistema, ainda não se assumiu como um populismo cultural ou identitário na essência. Ô, Filipe, mas como está numa encruzilhada agora, o que é que acha que eles vão fazer? O Chega tem margem para crescer, porque temos de perceber que o eleitorado jovem tem tendência a apostar ou no modelo liberal ou no modelo populista, Mas com a via atual da radicalização ou da normalização? O Chega tem forçosamente de manter uma veia antissistema, mas tem de começar a entrar no sistema. Chama-se isso caminhar da periferia para o centro. Mas consegue-se? O problema que está para conseguir isso é preciso que o Chega deixe de ser um partido de um homem só. Porque aquela estratégia do eucalipto que seca tudo à volta acaba por fazer isto um partido unipessoal. E por isso mesmo será sempre esse líder que não é o ideólogo. Esse é o grande problema. O grande problema da afirmação do Chega prende-se com isto. O seu líder, aquele que é visto inequivocamente pelo eleitorado, não é o ideólogo. Não é o ideólogo. O que significa que era preciso haver um elemento ideológico neste líder. Havia o Mitai Ribeiro que ele mandou fora. Mas ele podia, André Ventura podia ter feito uma coisa muito simples. Nós percebemos claramente que ele não é um ideólogo, mas quer ser um líder carismático. Ora, o líder carismático precisa também de dar substância, de alimentar o seu eleitorado. E o que acontece é que a fase de denúncia é muito importante, colhe num primeiro momento, mas depois vem o segundo momento. Qual é a alternativa? E o Chega, vamos ao elemento ideológico, que é o que me interessa aqui explicar. O Chega tem mistura, é um populismo cultural ou identitário, está numa transição ainda muito primária da fase antissistema para a fase de ser um partido do sistema, mas o problema maior é o problema ideológico. Significa o quê? O Chega, sob o ponto de vista económico, é tremendamente estatista. E esta é uma perspectiva ultrapassada. O populismo cultural ou identitário começa a ser acusado de verdadeiramente não ser contra o Estado, mas querer apoderar-se do Estado para usar os recursos do Estado. A Hungria. O exemplo melhor é a Hungria. E o que nós temos de perceber claramente é isto. O Chega tem de ter uma política económica mais do âmbito liberal, menos marxista,
menos marxista, menos socialista, se quiser colher junto deste eleitorado jovem. Esta vai doer ao pessoal do Chega. Mas é a grande verdade, esta é a grande verdade. Portanto, o Chega, quando começaram a dizer que era um epifenómeno, eu expliquei, não é um epifenómeno. O populismo cultural identitário está a crescer em todo o mundo. E está a crescer porque é cada vez maior o número de descontentes com o funcionamento do sistema. Quer dizer que nós temos escrutinado mal os nossos políticos, nós temos os nossos... o problema que se coloca aqui é um problema de qualidade da representação. A nossa representação não tem tido qualidade. Significa que, como o António disse e o Luís disse, antigamente chegava-se a ministro tendo um percurso profissional. E esse percurso profissional era como que o ativo de que se dispunha era a mais-valia para mostrar este ministro sabe a pasta de que vai tutelar, sabe o que é para fazer. E sabe fazer. E é preciso o quick win. Eu vou fazer, eu vou mostrar e já está aqui. Este é apenas o início de um processo e este processo é imparável. O que é que acontece? Estes partidos populistas, culturais ou identitários, que toda a gente reduziu a um epifenómeno foi o populismo socioeconómico da esquerda radical. Nós percebemos no Syriza como é que fracassou, no Podemos como é que fracassou, no Bloco de Esquerda, na França Insoumise, como é que vai também fracassar, porque é que Die Linke na Alemanha fracassou, todos, e repare, há um dado muito importante, o Chega está a aproximar-se da alternativa, da aliança da Sara Wagenknecht. E porquê? Porque está a misturar dois populismos que são como a água e o azeite. Significa o quê? Sob o ponto de vista da intervenção do Estado, é o populismo socioeconómico. Sob o ponto de vista de falar para o eleitorado e à base social, é o populismo cultural ou identitário. É a água e o azeite. Tem de haver uma opção. E o problema é que há partidos destes que se moderam. Nós já sabemos que há 3 formas de lidar com os partidos populistas, culturais ou identitários. Primeiro é criar aquilo que se chama um cordão sanitário. Não faz sentido, eles vão vitimizar-se, vão crescer. O segundo é dar-lhe as benesses do sistema. E o que é as benesses do sistema? É tentar incorporá-los. Esse é o caminho correto, desde que eles não percam, desde que eles aceitem moderar a sua essência. Há uma terceira perspectiva que os partidos da mainstream estão a fazer, é desapossá-los das suas bandeiras. Só que nós temos de perceber uma coisa, enquanto houver descontentes, há populismo. Enquanto houver descontentes, há manifestação desse descontentamento. E quem é sempre o culpado? O sistema, que ninguém sabe. Um sistema político, eu posso dizer que são 7 elementos. O que é o sistema, eu não sei. O que é o sistema político, é o sistema de governo, é o sistema eleitoral, é o quê? É o conjunto? Não. Temos de perceber que aquilo que se chama sistema são os homens e a circunstância. E o que aqui está em causa é a qualidade, que é baixa, da representação. Filipe, antes de irmos para passar aos seus colegas, deixe-me fazer uma pergunta. Como é que está a ver a gestão desta crise da tempestade? Hoje juntou-se um artigo do Gouveia Melo no Público a criticar a forma como está tudo a ser feito. Pois, se tivessem chamado os militares num primeiro momento, para o elemento logístico, sim, teríamos tido uma gestão muito mais capaz da crise. A crise, nós temos de perceber que este é um acaso que não é por acaso. Os fenómenos climáticos vão ser cada vez mais inclementes, vamos ter cada vez mais tempestades. Quero fazer uma nuance, desculpa, José Filipe. Que ele sabe muito mais, e o Luís sabe muito mais e depois explicará. Agora, o que eu preciso é de dizer, na minha perspectiva, enquanto analista, prende-se só com isto. A crise foi mal gerida. Mais uma vez. E porque é que foi mal gerida? Não é o estar no terreno, não é o substituir-se aos operacionais, é a falta de liderança. É preciso claramente perceber quem é o elemento operacional no terreno, está a ver? E depois, temos sempre de perceber um dado que é preciso alguém que no terreno colha a confiança das populações, que lhe dê a sensação de que não estão sozinhas, de que há aquilo, um quick win, que há uma perspectiva de alguém que sabe o que é para ser feito e que vai ser feito e que está a ser feito. Prometer
Prometer é muito fácil. Dizer que vamos ajudar, depois são tudo elementos a posteriori e demasiado tardios. Portanto, a meu ver, voltamos a não saber lidar com a crise. O que é que não soubemos lidar com a crise? É preciso operacionais no terreno. Os operacionais precisam de coordenação e não houve, mais uma vez, coordenação. E depois há casos como o Ciraspisto, que eu já nem me atrevo a falar, porque em termos reais não se percebe. Já dura há tantos anos. Já dura há tantos anos, já se gastou tanto dinheiro, que já podemos dizer que não é um investimento, é uma despesa. Deixa-me ir aqui ao Luís, porque por causa da questão da gestão Eu chamo a atenção aqui, vou contar durante o jogo, mas há dados objetivos. Eu li 3 livros, um do Steve Okunin, que é um eminente físico americano, que foi o responsável pela ciência da administração Obama, portanto não é nenhum trumpista, uma eminente climatologista americana, Judith Curry, e o engenheiro português, meu colega Demétrio Alves. Os 3 concluem, foram às bases de dados sobre eventos climáticos extremos e mostram os gráficos, eu vi-os, que não há aumento de frequência de eventos climáticos extremos. O que tem acontecido são 2 coisas que dão essa percepção. Primeiro, é que o mundo está muito mais ocupado, as populações e infraestruturas ocuparam zonas mais sujeitas a eventos e, portanto, quando há um evento, isto tem uma repercussão em termos humanos e de infraestruturas que não tinha antigamente. Segundo, com os sistemas de comunicação instantâneos que temos hoje em dia, qualquer evento tem uma dimensão mediática mundial que não tinha antes. E sobre o caso português, o próprio IPCC não suporta a afirmação de que os eventos de tempestade severa e cheias observados em Portugal aumentaram de forma demonstrada em frequência ou magnitude devido às alterações climáticas. Portanto, as alterações climáticas têm as costas muito quentes, mas não explicam tudo o que se passou. Chama a atenção e as bases de dados dizem isto, eu vi-as nos 3 livros que citei, portanto isto não é opiniões, é um facto. Há estas percepções que se compreendem o que é que acontece. Segundo, esta crise, o que é que mostra? Um déficit de comando, uma incapacidade da administração de tomar conta disto, devia ter sido nomeado um comissário imediatamente para gerir isto no terreno. Há um déficit de informação, esqueçam o Ciresp, montem esquemas de Starlink que funcionam por todo o lado, com as câmaras, as freguesias, é muito as mais forças barato. de segurança, é muito mais barato. A proteção barato. civil, esqueçam isto, ponham isto a funcionar. Um déficit de prevenção. Lembrem-se que do apagão geral do ano passado, percebeu-se que não havia geradores de emergência suficientes e necessários a todos os sítios, a coisa manteve-se exatamente igual, portanto não se fez nada, não se aprendeu nada do apagão do ano passado para este ano. Nem as autarquias, que agora querem tirar o cavalo do sul. Ninguém fez nada, mais o próprio governo foi incentivar a passarem das botijas de gás para a eletricidade, agravando o problema e o risco de ficar tudo dependente da eletricidade. Não sei se sabem que as casas hoje em dia não precisam ter canalizações para o gás natural que eu lancei no país, são dispensadas disto, portanto vai tudo para o tubo elétrico, isto é um disparate. Sobre a parte das redes elétricas, chama a atenção de uma coisa que a gente ainda percebeu. Nós tivemos na iminência de ter um novo apagão geral desencadeado em Espanha, porquê? Porque quando houve o vento, havia 11.500 megawatts de capacidade eólica a produzir e de um momento para o outro passaram para 7.500 megawatts. Portanto, no outro apagão foi a questão das fotovoltaicas que desligaram, agora foi as eólicas que tiveram que se desligar devido ao vento. O que é que a Espanha fez? Aprendeu com o apagão. Já tinha mais geradores de gás natural em backup para entrar imediatamente que entraram em serviço e cortaram consumos industriais. Com isto apagaram e evitaram o apagão. Em Portugal, o que é que se fez? Recorreu-se à hidroelétrica, às centrais hidroelétricas, alguma coisa do gás natural e cortou-se exportações que estavam a fazer para a Espanha. Portanto, já aprendemos com a crise do apagão do ano passado, evitou-se por um triz o novo apagão na rede elétrica. Foi por um triz. Outra questão que é muito interessante, o impacto económico. Há aqui 3 casos. A destruição de infraestruturas, a perda de produção e depois os investimentos para recuperar isto. A destruição de infraestruturas não conta para o PIB, porque a economia não tem um balanço como as empresas, que se veja a perda de ativos no balanço. O que é que vai contar para o PIB? De forma negativa, a perda de produção, e depois de forma positiva o investimento que vai ser feito. Portanto, o efeito líquido, ninguém sabe dizer agora exatamente qual. O PIB perdeu-se, queda de produção, mas agora vai haver investimento que conta para o PIB. Portanto, é essa noção. Pode criar um problema orçamental. Pode criar. E depois chamar a atenção que em 2018 já houve um evento, que é o Leslie, com ventos de 170, 180 km h, portanto não foi um facto novo em Portugal. E sendo assim, as dúvidas que existem sobre a rede elétrica, e foi
especialistas de estruturas do LNEC e não só, que disseram que certamente a rede não estava preparada para uma velocidade do vento deste tipo. E chamamos a atenção, a pressão dinâmica sobre a rede é proporcional ao quadrado do vento. Portanto, a passar dos 150 km/h para 160, aumenta dramaticamente a pressão dinâmica sobre as redes. Viu-se que as chapatas estruturalmente não aguentaram, e depois houve outra coisa. Houve muitas linhas que caíram porque tiveram árvores ou outras infraestruturas que caíram em cima. Portanto, não havia um corredor de segurança limpo para evitar que as árvores e outras infraestruturas caíssem sobre as linhas. Logo, havia aqui uma questão evidente de falta de manutenção e limpeza dessas linhas, dos corredores das linhas, desleixo do país. Outra coisa que queria chamar a atenção... Quem é a responsabilidade, Luís? Essa parte isso, a responsabilidade é dos gestores das redes, quer da rede de transporte, quer a REN, quer a rede de distribuição, quer a rede empresa do grupo EDP. Portanto, eles é que têm a responsabilidade de fazer a manutenção e manter estes corredores limpos. Portanto, quando os especialistas me chamam a atenção, os meus colegas, geralmente civis, que as aves caíram sobre as linhas, e reparem, se uma ave cai sobre a linha, isto tem um efeito de dominé, cai o poste ao lado e depois puxa mecanicamente. Caem todos, vai tudo em sequência. A última coisa que queria chamar a atenção e que é muito interessante é que a senhora Ministra disse que vamos ter que enterrar. Dou-vos os números. Na baixa tensão, isto custa 54.500 euros por quilómetro. Na média tensão, custa 96.500 euros por quilómetro. E na alta tensão, custa 413 mil euros por quilómetro. É fácil. Quanto? 413 mil euros. É fácil perceber porque. Quanto maior é a tensão, maior tem que ser a dimensão dos cabos. Portanto, maior a dimensão da vala e o custo todo para enterrar. Portanto, os franceses tiveram este problema em 1999. Na altura, a França era um país rico, a EDR tinha dinheiro, coisa que hoje duvido que tivesse. O que é que fez? Foi enterrar uma parte das redes de média tensão suburbanas, porque as urbanas já estavam enterradas. As suburbanas é que foi fazer. Ora, isto custa, se enterrássemos 100% da rede portuguesa, isto custaria à volta de 23,5 mil milhões de euros. Está a falar só da média tensão? Não, toda a rede. 23.500 milhões de euros. Se entrasse só 50% da rede, estava metade disto. O que é que isto indicia? Não é realista irmos enterrar toda a rede. Alta tensão, que é mais cara, não deve ser enterrada, deve ser mais malhada, porque se uma linha cair, as outras funcionam. É o conceito de segurança N-1 que se tem nas redes elétricas, é o conceito de segurança N-1. É quando uma linha ou um gerador falha, a rede não vai abaixo, porque há outros em backup para entrar em serviço. Onde se deve fazer algum enterramento vai ser das redes de média tensão, que depois abastecem as redes de distribuição, e aí temos que ser seletivos, escolher os sítios críticos em que essas redes de média tensão abastecem cidades ou infraestruturas críticas. Portanto, isto vai ter que ser um trabalho muito seletivo e bastante fino, não é pensar que se vai entrar toda a rede de média tensão, vai ter que se entrar uma parte da rede de média tensão suburbana, mas muito seletiva. E os especialistas, os meus colegas já me forneceram, não vou aqui dizer-lhes, os casos em que isto devia ser feito. Devia ser privilegiado. Portanto, não pensem que vamos entrar toda a rede, é um disparate, não há dinheiro para isto, e a parte que deve ser enterrada, que é a média tensão, porque esta depois vai influenciar ou obedecer a rede de distribuição. Essa rede de média tensão tem que ser muito seletivos, só alguns troços críticos, porque, parem, se vai fazer isto, não deve fazer só para a Leiria, tem que fazer para o resto do país. Não se esqueçam que Leiria é recuperar imediatamente, e o resto do país também é precaver contra eventos destes no futuro. Portanto, tem que ser muito seletivo, e os especialistas, meus colegas, já me deram uma lista daquilo que devia ser feito. Espero que a senhora Ministra e os responsáveis hoje são os especialistas na matéria e não falem de cor sobre este tema. António, o que é que estás a achar da forma como o Estado está a gerir isto? Não é só o Governo, está a gerir a crise. Bom, o aspecto inicial, que me parece claro, e aliás já falei nisto, é que o Governo tem um problema sempre que tem um evento desta natureza, é que tem uma pessoa totalmente incapacitada para gerir esta situação. Mas vamos esquecer a Maria Lúcia. Não, mas isso é muito importante, tem que haver uma cabeça. Mas até porque quando o Leitão Amar tentou fazê-lo, fez-lo da pior forma possível. É verdade. Portanto, isso demorou muito tempo. E o Primeiro-Ministro demorou algum tempo, depois apareceu. Mas, para além de mais, o que é preciso ter a noção é que duas coisas.
uma coisa é a decisão política e a responsabilidade política, essa tem que aparecer e tem que ter o discurso para as pessoas, mas ela só funciona se a administração pública funcionar. E esse é o grande problema. Será que, enfim, embora também seja uma área de palpiteiros e de jogadores de totobol à segunda-feira, não é? Será que, eu não vou pronunciar sobre isso, não tenho informação suficiente, será que a administração pública funcionou logo, imediatamente? Será que funcionou com a força que era preciso fazer? Depois toda a gente vem dizer, mandavam drones, andava o avião, ia não sei o quê. Toda a gente tem imensa informação sobre tudo. Mas faltou foi esta linha de comando inicial e o Primeiro-Ministro demorou um bocadinho de tempo a reagir, mas quando reagiu bem. E, tanto que pessoas insuspeitas, inimigos políticos do Primeiro-Ministro não são capazes de o atacar neste momento sob a forma como ele está neste momento a gerir a questão. E até a escolha... E no primeiro minuto ele não teve informação. Ele não teve informação. Não teve informação. Foi falta de sistema de informação. O que também significa, também tem aqui um problema complicado, que é a incapacidade de termos uma administração pública que esteja efetivamente a funcionar. E depois há os chicos espertos, ou como eu chamo, os venturas da Temu, que são aquelas pessoas que têm um problema na sua terra, então, olha, vamos agora durante uns momentos tornar uma personagem nacional. Exatamente. E, portanto, exacerbam os problemas, criam desinformação, etc. E eu sobre isso queria dizer algumas coisas, queria falar sobre uma coisa que me chocou um bocado, porque é muito o argumento de bar que hoje em dia passa para outras instâncias, que foi a última, independentemente do que se eu possa ter feito, eu não o conheço, felizmente, não tenho nada a ver, não quero saber, não quero conhecê-lo, mas o Presidente da Câmara de Leiria fez ontem uma declaração que eu acho que é para atiçar os piores instintos das pessoas que estão numa situação delicada e causticável. E hoje de manhã critiquei isso no programa da manhã. Deplorável. Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, admito que, e porque eu não tenho elementos, e portanto pareceu-me perfeitamente lógico e absolutamente articulado tudo aquilo que o Luís disse e que, portanto, subscrevo. E certamente, como já vimos N vezes no passado, há coisas que não estão suficientemente bem feitas em termos de prevenção, e a questão das árvores parece-me trivial. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que, uma vez arrancado, e neste caso arrancou logo, houve um esforço grande das pessoas que estão no terreno. Eu ontem dei-me ao trabalho de falar para uma pessoa que conhece nas redes e obter alguma informação. Sem dúvida que há. E aí sobre eu queria dizer aqui alguma coisa. A primeira é que nós não nos podemos esquecer que as pessoas que estão a reparar a rede foi a Kristen, mas depois tivemos um rio atmosférico, depois tivemos o Leonardo, depois tivemos um rio atmosférico, a Marta, e agora estamos a ter um rio atmosférico novamente. E que a zona atingida é uma zona, e eu passei lá de carro 2 vezes, e portanto dá para ver, não são só a rede elétrica. Não. Uma pessoa vai para a 8 e parece que a floresta mudou desde um bocadinho ali da zona da Nazaré até a sul de Pombal. A floresta mudou, não se vê a floresta, está completamente diferente. E está exatamente na mesma dali para norte e da Nazaré para sul. E foi desde a costa até à Sertã. Portanto, foi uma área atingida brutal. E o que é que acontece? Eles têm 2.500 pessoas a trabalhar no terreno, têm cerca de 370 a 400 pessoas de outras empresas europeias, da Naturgy, da Endesa, da... Deixe-me dizer, na tempestade de 99 em França, a EDP foi também lá para apoiar a EDF. Até da Irlanda temos franceses, espanhóis, irlandeses, essa gente toda no terreno. Essas pessoas têm trabalhado noite e dia sob condições atmosféricas extraordinariamente adversas. E o plano que eles tinham inicialmente, que era ter 80% no primeiro sábado, estava cumprido. O problema é que temos aqui, para quem conhece distribuições estatísticas, é que temos aqui uma cauda da distribuição que é muito difícil, não é? Eles tinham que ter 95% recuperado no sábado passado, tiveram só no domingo. E agora, para o próximo sábado, o progresso é só de 3%, 98%. E, portanto, porquê? Porque chegar é mais difícil. É cada vez mais difícil. Mas, de qualquer das maneiras, é bastante... Enfim, é um trabalho... E agora não estou a falar sequer das responsabilidades de quem está... Nada disso. É uma grande desconsideração sobre quem está a coordenar no terreno e quem está no terreno a fazer isto. Sim. Portugueses e estrangeiros. E é que nos vieram ajudar. Que autarcas e políticos andam a embarcar. E os autarcas e políticos estão todos a tentar tirar, muitos, quer dizer, claro, eles estão claramente a tratar das suas populações, eu não tiro isso.
Mas esses desabafos tenham em casa junto da mulher e dos filhos não podem ser poupem o publicamente. país a esses desabafos, porque eles são muito perniciosos. Porque há muita gente, e não é só as pessoas da Proteção Civil estão a trabalhar, estão lá militares a trabalhar. Eu aqui por acaso discordo que se desse exercício aos militares. Funções específicas podem ser dadas. O comando da Proteção Civil não pode ser militarizado e, portanto, os militares têm que fazer parte do sistema, mas não é preciso nenhum Gouveia e Mel para resolver o sistema. Portanto, o país não pode estar a depender do homem providencial sempre que tem um problema, porque isso não existe. Nem ele é, como aliás se provou agora na campanha, à saciedade, não é? Fartou-se dizer disparados, e portanto não é um homem providencial, pode ainda estar convencido que o foi, mas não é. E portanto, os países desenvolvidos são os países em que os sistemas funcionam independentemente das pessoas. E o que nós verificamos é que autarcas, todos, inclusive a de Leiria, e os outros todos, que são literalmente larguíssimas dezenas, para não dizer já perto da centena, as empresas que ainda vi um caso, por exemplo, estou à vontade porque é gerida por um familiar meu, mas uma empresa que não só começou a produzir, como deu eletricidade à população à sua volta. Utilizando as suas unidades de cogeração e depois fazendo, digamos, um black start da cogeração e depois com os seus, conectando com a ajuda da E-Redes. Portanto, mas isto é só um exemplo, há N exemplos destes. As pessoas da região estão todas a superar-se e, portanto, eu acho que nesta altura o que é que nós devemos aprender? Que aquilo que o Luís está a dizer é que não vamos nem para o 80, que não haja redes com árvores por perto, mas ao mesmo tempo não vamos enterrar aquilo que não tem que ser enterrado. Não é possível. Porque não há país no mundo que o faça, por muito que os especialistas da internet nos digam que sim. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, mas antes de ir embora, eu quero mostrar este livro. Isto é do José Filipe Pinto, vai ser apresentado para a semana, não é, José Filipe? Exatamente, nós vamos estar na cerimónia e, portanto, oportunamente falaremos sobre eles. Queremos agradecer também a sua paciência e eu agradeço pessoalmente às 3 pessoas que aqui estão. E antes de ir embora, lembrar que o canal é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, a Blue Crow, a Prozis e ainda a Brain Power. Este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendizalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira e eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.